Olá pessoal, hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo de língua portuguesa e para poder terminar o nosso bimestre, todos esses conteúdos, hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente tem dúvida, né? Quando é que a gente deve usar o porquê? Porque existe porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. Então, eu coloquei um resuminho aqui só para a gente saber quando que a gente deve utilizar, tá? Vamos lá. Você já teve dúvidas quanto ao uso dos porquês? Sim ou não? Sim. Sim. 4 termos parecidos e facilmente confundíveis na grafia, na escrita, mas com significados e usos completamente diferentes. Mas pode ficar tranquilo que você não é o único. Então, a partir de hoje, a gente vai acabar com essa dúvida. Quando é que a gente vai usar o porquê separado sem acento? Nós vamos utilizar dessa forma quando depois dela vir escrito alguma razão, né? Mais ou menos assim, quando você está fazendo alguma pergunta ou explicando alguma coisa e esse porquê vem no começo da frase, tá? Quando o porquê vem no começo da frase, quando você está respondendo uma pergunta, né? Pergunta alguma coisa e você vai responder aquela pergunta, esse porquê tem que vir no começo da frase, porquê separado e sem acento. Quando que nós vamos utilizar o porquê separado, mas agora com acento? Quando você estiver agora não mais respondendo, mas fazendo uma pergunta. E esse porquê estiver no final da frase, tá? Então ele vai indicar, veja que ele deu um exemplo pra gente. Você não foi, por quê? Se ele está no final da frase e você está fazendo uma pergunta, ele deve ser separado e deve ter o acento. No começo da pergunta, para você responder essa pergunta, ele deve estar no começo, separado, sem acento. Conseguiram entender esses dois? Sim. Então agora vamos para o porquê junto. O porquê juntinho, sem acento. Quando que você vai usar esse porquê? Quando ele indicar pois, né? Quando ele estiver explicando alguma coisa. Olha o exemplo que o livro nos dá. Não fui porque estava doente. Ele não está explicando por que ele não foi? Sim ou não? Sim. Então, se ele está explicando e esse porquê está ali no meio da frase, dando essa explicação, eu escrevo o porquê junto e sem o a. Isso aí. E quando que nós vamos utilizar o porquê junto, mas agora com acento? Quando ele indicar o motivo. Por exemplo, você sabe o porquê de eu não ter ido? Então ele está fazendo o porquê, ele está fazendo a pergunta, mas ele está utilizando o porquê, querendo que você dê um motivo por que ele não compareceu. Então, quando esse porquê é precedido por um artigo, a outra palavra vai indicar o motivo. Ele não disse porquê, ele disse, você sabe o porquê? O não é um artigo masculino singular? Então, quando vier esse artigo na frente do porquê, ele está indicando o motivo. Então, você vai utilizar ele junto com o acento. Então, vamos lá. Eu utilizo o porquê separado com acento quando eu vou responder uma pergunta no... Eu utilizo o porquê separado e com acento quando eu estou fazendo uma Pergunta final da frase. e ele está no Final da frase. final da frase.
E sem o acento, quando eu estou explicando pois ou dando uma explicação. E utilizo o porquê junto com o acento quando eu estou indicando o motivo. E esse porquê vai ter o que na frente dele? Sempre um artigo. Ó, o porquê. Você fala assim pra mim: por que você não veio? Se você está fazendo, você não veio por quê? Esse porquê é com acento separado no final, no finalzinho da frase. Aí eu digo assim, diferente. Gostaria de saber o porquê você não veio. Esse porquê, ó, tem que ter o acento. Entendeu? Então, quando você utiliza esse porquê no meio ali da frase e ele vem com o artigo o na frente, você sempre vai ter o artigo o, porque você não vai poder utilizar o a. Eu não digo a porquê, eu digo o porquê. Tá bom? Conseguiram entender? Pessoal que está em casa, é treinar bastante, é um conteúdo que não é difícil, mas a gente tem que ter bastante atenção e prestar atenção nas regras, quando que a gente deve utilizar cada uma dessas palavrinhas. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.